E falando um pouco sobre membresia, sobre a questão do corpo de Cristo, os pastores acham que a membresia deve ser mais passiva ou ativa? Porque quando a gente ouve a palavra passiva, eu, por exemplo, quando ouço essa palavra, me remete muito à questão de só receber, né? Receber, e tanto de conhecimento quanto em outros aspectos. Mas eu gostaria de saber de vocês, a membresia hoje, ela deve ser mais passiva ou ativa? Alguém se voluntaria aí? Um varão aí, corajoso para responder essa. Eu não entendi, assim, que aspecto você quer dizer, ativa ou passiva? Em todos os aspectos, sabe? A questão de só, receber e não, como se fosse, por exemplo, estar restrito apenas a ouvir a mensagem, passiva nessa questão, sabe? Submissão. Isso. O que vocês acham, assim? O que o pastor acha? Bem, eu acredito assim, que há espaço e há momentos para tudo, entende? Uma igreja, ela cresce quando a igreja em si, não pastores, líderes, né, adquirem conhecimento. Então, assim, é por isso que hoje se faz muita falta, né, escola bíblica, estudo bíblico. Porque hoje a gente vê o nível de cristãos com conhecimento muito raso. Conhecimentos, não vamos falar nem do teor teológico, né? Eu tenho dado estudo bíblico para os irmãos da nossa igreja e a gente tem discutido muito isso. A gente vê que se a gente levantar aqui e fazer enquete simples de autores de livro, entende? De divisões de livro da Bíblia, coisas básicas que na escola bíblica, no estudo bíblico se passa, entende? Pessoas não sabem. Hoje se sabe muito mais sobre como ter uma boa mídia, né? Como ter uma boa aparência. Então, assim, eu penso assim, que a igreja ela precisa ser ativa no que diz respeito ao conhecimento, né, do funcionamento da igreja, seu papel, entende? Ser uma igreja que serve, que faz evangelismo, que cumpre, né, o papel de missiologia, que é o que não é esperar as pessoas virem para cá, mas é a igreja envolvida no bairro, preocupada com aquilo que as pessoas estão passando, enfrentando de dificuldade, entende? Então, eu creio que uma igreja passiva é uma igreja que não cresce, ela não dá fruto, é uma igreja que ela fica dependente, e aí é onde há o risco, né? Porque a depender de quem está nessa liderança, entende? Ela só vai chegar até onde aquele líder, né, achar que deve. E, infelizmente, né, a gente vê que, como se fala hoje, né, estamos no século XXI, mas a gente tem visto, porque há alguns anos atrás isso não era trazido, né, ao nosso conhecimento, mas a gente tem percebido que em algumas igrejas, em algumas realidades, ainda é assim, né? O conhecimento por parte dos membros ainda é limitado, ainda é podado. Quando há algum questionamento, a gente não está falando como que eu posso dizer, questionar no sentido ofensivo, entende? Pressionar o pastor. Não, eu digo de um diálogo, não é o que nós estamos fazendo aqui? Cada um vai defender um ponto, né? Responder a pergunta dentro do seu conhecimento, dentro da sua realidade, entende? Então, assim, a igreja ela precisa ter essa liberdade de chegar na liderança e questionar, olha, eu não entendi isso, pode me explicar? Então, eu creio que a passividade não é algo saudável, né? Assim como a própria Bíblia fala sobre os bereanos, lembra? Né? Lá em Atos, entende? Então, isso para mim já serve como uma demonstração da importância de uma igreja que pergunta, tira suas dúvidas. E uma igreja passiva, ela acaba estagnando, né? De certa forma. E como você bem disse, hoje nós estamos aqui para isso, né? Para perguntar, para tirar nossas dúvidas, né? Eu queria fazer uma Pode falar, contribuição pequena Kaique. aqui, acho que na minha reflexão, eu achei 3 propósitos interessantes para a igreja, assim, de tudo que a gente deveria entender. Eu acho que são 3 pontos importantes. Essa divisão que eu li, ela se divide em 3. Então, quais são os propósitos da igreja? Essa divisão ministerial de 3 formas. O primeiro, adoração.
principal propósito da igreja é adorar a Deus, desfrutar da sua presença, não é? O segundo, o ministério para os cristãos, ou seja, o cuidado mútuo, né? Eu cuido do Fábio, que cuida do Fio, que cuida do Daniel, e nós vamos cuidando uns dos outros. E por fim, o ministério para o mundo, que justamente é o que a gente pensa do evangelismo, das ações de misericórdia, né? Então a igreja indo prestar socorro e alívio para aqueles que sofrem, das infinitas problemas sociais que o nosso mundo ele encontra. Então, se nós somos igreja, se nós entendemos que nós somos a comunidade daqueles que creem, então já não há diferença entre um membro e um pastor. Todos entendem que eles são parte dessa mesma comunidade de crentes. E a gente entende que, então, o meu ministério para com o Senhor é a adoração, o meu ministério para com os meus irmãos é o cuidado mútuo, e o meu ministério para com o mundo é o evangelismo e as ações de misericórdia. Então, através desses 3 ministérios, a igreja vai desenvolver todos os outros. Então, cuidado com as crianças, cuidado com os idosos, cuidado com a igreja, a devoção da igreja e a santidade. Então, eu dividi dessa forma, acho que pode fazer sentido aí para a nossa conversa. Quando a igreja entende isso, não tem como a igreja não ser ativa, né? Pensando e tendo em mente todos esses 3 pontos, né? Só um detalhe, eu acredito que a gente precisa resgatar nessa forma da igreja ser ativa, tem que ser lá fora, porque hoje muitas igrejas estão crescendo com essa perspectiva, né, de serem ativas internamente, ou seja, é sempre pensando em programas, atividades, só interna. Entende? E uma igreja, fácil, né? Oi? Fazer isso aqui é fácil, isso, né? não, e assim, é aquela coisa, né? Quem está aqui, digamos assim, conforme nós aprendemos, né, alguns anos atrás, já está, querendo ou não, debaixo de um guarda-chuva, né? Existe um certo cuidado, mas o papel da igreja é lá fora, é aquele que ainda não conheceu o evangelho, é aquele que talvez foi ensinado de maneira equivocada, porque teve uma má experiência, entende? E hoje, o mundo que a gente tem vivido hoje, é um mundo de muitas pessoas que estão lá frustradas pela igreja não cumprir o seu papel de ser igreja. Porque ser igreja dentro da igreja, parede, entende? É manter a gente dentro de uma bolha. Bolha essa, né, que precisamos furar de dentro para fora, para alcançar os que estão lá fora. Eu digo que quando estamos só restritos aqui, é como se a gente fosse luz na luz, né? Sim. E o nosso foco é ser luz nas trevas, né? Aquela pequena frase, né, que diz, né, que nós somos chamados para fora, né? Isso é muito interessante. Eclesia. Exatamente. A ideia da palavra, né, eclesia é essa, chamados para fora. E é um conceito muito interessante porque a ideia, no contexto, né, cultural lá da época, qual que era? Dentro da sociedade havia problemas, questões a serem discutidas, debatidas, né? Por exemplo, surgiu um problema com relação aos órfãos. Então, um grupo de líderes saíam daquela realidade, iam para fora para debater, discutir como solucionar, como resolver. Então, eles voltavam propondo o quê? Solução. Entende? Então, a gente precisa justamente entender isso. A gente discute, né, para resolver problema, não para ficar no nível confortável, entende? De crescimento interno só. E nosso pastor Alexandre, né, ele fala muito isso, né, que sem evangelismo, sem esse ir para fora e pregar o evangelho, a igreja do Senhor, ela morre.